Olá, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo a este devocional. Aqui diariamente nós meditamos numa palavra e pedimos direção do céu para as nossas vidas. Você é bem-vindo para estar me acompanhando. Amém? O título do nosso devocional hoje é Portas Abertas e Portas Fechadas. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração, pedindo para que Deus, o Espírito Santo, fale ao nosso coração. Amém? Se você puder orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, rendemos graças nesta manhã, pelo privilégio de dormir e acordar, estarmos com saúde, por estarmos, Senhor, podendo nos conectar por este meio no qual o Senhor preparou. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa nosso dia, abençoa, Senhor, os nossos projetos, abençoa esta pessoa que parou para assistir este devocional. Fale ao nosso coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para nos direcionar e revelar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Vamos meditar nessa palavra. Eu creio que coisas grandes, coisas tremendas o Senhor faz em nossas vidas através da palavra. A nossa vida, ela é transformada pelo poder da palavra. A renovação do nosso entendimento, ela vem pela palavra. Tanto que Paulo vai nos dizer que a fé, ela vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos estar em contato diariamente com a palavra, buscando da palavra, nos alimentando da palavra, porque isso, além de nos dar sabedoria, estratégia para situações que somente com a ajuda de Deus você sairia, ou situações que você pode aconselhar outras pessoas, também é alimento para a nossa alma. Amém? Se você crê dessa maneira, vamos meditar nessa palavra. Se encontra em Salmos, Salmos número 100, versículo 2, que diz assim: Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Amém? Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Diferente de um estudo bíblico, que é mais aprofundado, no devocional é algo rápido. É 1, 2, 3 versículos ali que a gente medita e o Senhor fala ao nosso coração. E nessa maneira, hoje o Senhor trouxe esse versículo aqui em Salmos, onde nós sabemos que foi escrito por Davi, que ali ele fazia cânticos de adoração e exaltação do Senhor, né? Mesmo passando por momentos difíceis, Davi ele sempre exaltava e glorificava. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele reconhecia os erros que ele, quando caía, quando errava, ele reconhecia que errou e também ele adorava a Deus, reconhecia a Deus em todas as coisas da vida dele, além de exaltar, glorificar a Deus em todo momento. Então, o salmista, ele nos ensina dessa maneira, que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Em tudo dai graças, tudo seja feliz no que você faz. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E aqui ele diz, apresente-se diante do Senhor, além de estar com alegria, também com cânticos. A palavra de Deus diz, também em Salmos, que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? E muitas vezes nós nos esquecemos de louvar a Deus, porque você está passando às vezes por uma situação difícil na sua família, um caso de enfermidade ou uma crise financeira ou algo do tipo, e ali a sua tristeza ou aquele momento difícil te oprime de uma maneira que você não consegue louvar. Mas o Senhor nos traz essa palavra nesta manhã para que nós nos apresentamos diante de Deus, que é o único que pode resolver os nossos problemas, porque tem situação, meus irmãos, que é só Deus, nós sabemos disso. Existem batalhas que nós não vencemos com a força do nosso braço, somente com Deus, com a ajuda ali do Eterno. E aqui ele está falando para nós nos aproximarmos de Deus com cânticos. Nós lemos outras passagens que diz que o ânimo é a chave da vitória. E é muito difícil a gente estar animado quando a situação parece que não tem saída. É muito difícil a gente cantar ou a gente se alegrar quando você não tem mais esperança.
Mas o Senhor vem nesta manhã falando ao nosso coração, para que nós servimos ao Senhor com alegria. O Senhor, ele nos chama a nós de servos. A palavra de Deus diz que ele nos chama de amigo. O Senhor Jesus, quando veio, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E naquela época, as pessoas não chamavam Deus de Pai. Então, quando ele trouxe para nós essa palavra de Pai, Pai Nosso, ele quis trazer essa intimidade, porque assim como um pai conhece um filho, você tem liberdade com seu pai. Você pode chegar e mesmo em situações difíceis, se seu pai tiver condição, ele vai te ajudar, ele vai fazer o possível para te ajudar. E com Deus é a mesma maneira, porque você pode estar triste ou você pode estar alegre, mas o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não muda. Você pode servir ele, ou você pode decidir não fazer nada para Deus, mas ele vai continuar sendo Deus. Isso parece até meio lógico, né? Nós entendemos que, mas é claro, Deus é Deus. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas o que eu quero dizer é que quando nós nos alegramos em fazer algo para Deus, nós nos aproximamos mais dele, nós nos achegamos. E a palavra de Deus vai nos dizer que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ele também se aproxima de nós. Isso é maravilhoso, porque pelo outro lado, se você está triste, está abatido, você não consegue falar com o seu pai, que é nosso Deus, você está com tanta vergonha por algo que você pecou, ou algo que você falou, que você pode até achar que Deus não te perdoe, e aquilo está doendo no seu coração, que você fala, como eu vou ter força para falar com Deus, muito menos louvar ou cantar. A gente fala louvar, mas você pode entender como cântico, né? A gente chegar para ele com canções. Como que eu vou fazer isso se meu coração está doendo? E eu te digo nessa manhã que o Senhor, ele é o mesmo Deus que vai te abençoar quando você se aproxima dele, é o mesmo Deus que te ama e quer te ajudar, mesmo você, talvez, virando as costas para ele. Porque nós sabemos que tem pessoas que acabam desviando de um caminho, tem pessoas ali que andou por um caminho, servindo, fazendo a vontade de Deus, mas em algum momento ela acabou se afastando, né? Porque nós sabemos que você pode se afastar de alguém, mas você vai continuar em algum momento com uma ligação com esse alguém. Eu digo em questões de amizade, familiar, você pode passar anos sem ver uma pessoa, mas ela não vai deixar de ser o seu amigo, se for um amigo verdadeiro, ou o seu familiar. Mesmo próximo ou distante, sempre vai ser família. E Deus é da mesma maneira. Não é porque você se afastou de Deus que Deus se afastou de você. Ele espera da gente uma posição de voltarmos para o caminho dele, de reconhecer que realmente ele é Deus. E por que eu digo isso? Porque o Senhor, ele é santo, ele é puro. Ele nunca vai entrar em concordância com o pecado. Ele nunca vai negociar o pecado. Então não é porque você está no pecado como se fosse dois amigos. Uma pessoa está fazendo a coisa errada e você precisa fazer aquela coisa errada para ajudar a pessoa. Deus, ele não se coloca nessa posição. Talvez nós nos colocamos. Nós falamos assim, poxa, essa pessoa está fazendo isso, de repente, se eu andar ali onde ela anda, com as companhias onde ela está, eu vou poder estar mais próximo para resgatar ela. E isso é um grande engano. Nós sabemos, a Bíblia diz que existe julgos desiguais, né? E nós não podemos andar com julgos desiguais. É importante que ande dois, mas que os dois estejam na mesma fé. E eu não digo isso em relacionamento apenas, digo também em amizades, em parcerias que você faz. Por exemplo, como você vai fazer uma sociedade com uma pessoa que não acredita nas mesmas crenças que você, nos mesmos princípios e valores? Aí fica muito complicado das coisas darem certo nessa sociedade. E da mesma maneira é Deus. O Senhor, ele não vai baixar a glória dele, a santidade, só porque nós estamos andando no caminho errado, só porque nós estamos ali, às vezes, em trevas, que eu digo no sentido de você está fazendo o pecado, você está falando palavrão, você está pensando no seu coração, às vezes, de fazer algo que aquilo vai prejudicar alguém. Então, o Senhor, diz a palavra de Deus, que ele conhece o nosso coração e a intenção daquilo que a gente quer fazer.
se o Senhor percebeu que a sua intenção às vezes não é uma intenção boa, ou se aquilo que você está fazendo não está agradando a Ele, simplesmente o Senhor naquele momento ele não vai estar de acordo com o que você está fazendo. Mesma coisa é um pai e uma mãe. Eles nunca vão estar de acordo se o filho for para o caminho errado. Fazer uma coisa que eles ensinaram desde pequeno que não era para o filho fazer, e ali ele está fazendo. Nós sabemos disso. Assim como os nossos pais não ficam alegres com essa situação, não ficam tristes, Deus também, da mesma maneira, ele se entristece. Diz a palavra de Deus que o Senhor, ele sente essas coisas, né? Que pode um pai, mesmo sendo mal, dar coisas boas para o seu filho. Imagina Deus, que é a pura bondade. Ele quer nos dar coisas boas. E ele, para isso, a gente precisa se achegar a Ele, buscar mais a presença dEle, para receber não só o favor, mas também a misericórdia do Senhor, a bênção, a graça. Isso são coisas que nós já recebemos, são favores imerecidos, a graça, o perdão dos nossos pecados. E se Deus ele dá tantas coisas para nós, por que nós não nos reconhecemos Ele como nosso Deus e damos pelo menos o mínimo, que é a gratidão, acordar de manhã, agradecer por mais um dia de vida, por Ele devolver a sua alma, o seu espírito ali, estar conectado com o dele? Porque muitas vezes nós não agradecemos, muitas vezes, assim como nós temos educação de pedir por favor e obrigado, para Deus, às vezes ele faz tantas coisas para nós que nós nos esquecemos de agradecer. Mas nós agradecemos para qualquer pessoa no sentido assim, qualquer um que nos ajude, nós agradecemos. E por que nós não agradecemos a Deus? E o cântico é uma maneira de agradecimento. Quando nós fala de louvor, de exaltação e glorificação, é porque nós reconhecemos que Deus, ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. E dito isso, nós devemos entender que não basta o nosso sentimento, o nosso egoísmo muitas vezes. Poxa, porque eu tô triste, eu não vou buscar Deus? Não, o Senhor ele quer que a gente chegue a Ele da maneira que nós estamos. Eu não sei como você está hoje, não sei se você está um pouco afastado, ou se você já até se esqueceu de Jesus, porque infelizmente tem pessoas que acabam se esquecendo de Deus em algum momento da sua vida, acha que Deus não liga mais para ele, mas o Senhor disse para mim e para você nesta manhã, que o Senhor ele não mudou, o Senhor ele é o mesmo, quem muda somos nós. A gente vai colocando coisas no nosso coração diariamente, que aquilo vai fazendo com que nós vamos mudando, vamos aceitando, nos moldando a situações, a padrões, a pessoas. Mas o Senhor, ele continua o mesmo. Diz a palavra do Senhor que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele nunca passará. Louvado seja Deus. Por isso que o Senhor diz para nós, se aproximem do Senhor, sirvam a Ele com alegria. Como é bom servir a Deus, meu irmão. Como é bom você falar do amor de Deus. E servir a Ele não é algo pesado. Se você pensa assim, talvez. Mas servir a Deus é algo leve. É algo que é mais gratificante para você do que para outra pessoa que está sendo servida. Tanto que Jesus ele vai dizer que no reino dos céus, o maior é o menor entre nós. Ele vai dizer que aquele que serve lá no céu será servido. No sentido de, assim, quem é aqui uma pessoa que ajuda muito outras pessoas, essa pessoa para Deus tem muito valor. Jesus falou de João Batista e colocou ele como entre os homens o maior, porque ali João Batista, ele preparou o caminho para Deus, ele era um homem muito humilde, nós sabemos da história. E João Batista, ele falava assim, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Agora, imagina um homem que falava essas coisas e Deus reconheceu ele como o maior entre os homens. De todos os homens ali, ele era o maior por causa dessa humildade. Então, que nós venhamos entender que nós devemos servir a Deus com alegria, mesmo em momentos difíceis, mesmo na luta, mesmo se você está passando por um momento ali que você fala, não tem mais saída.
ouva essa palavra e medite nisso. Começa a glorificar no meio da luta. Talvez você já tenha se lembrado, já tenha lido ou ouvido em algum lugar a palavra da história de Jó. Jó foi um homem que em um momento da vida dele, ele passou por muita dificuldade. E nós sabemos ali que Deus, em um momento, exaltou ele. E aquilo que ele tinha, ele recebeu dobrado. Mas nos momentos difíceis, ele não amaldiçoou Deus. Pelo contrário, ele chegou a dizer que ele chegou nu no mundo e no mundo ele veio sem nada e voltaria sem nada. Que Deus deu e foi Deus que tirou. Ele reconhecia Deus em tudo. E nós precisamos reconhecer a Deus, a glorificar. Você está passando por um momento difícil, eu sei que nós passamos por um momento difícil diariamente, mas tenta mudar a estratégia. Tenta, ao invés de ficar triste e abatido, tenta glorificar e exaltar o Senhor, para você ver se o ambiente não vai mudar, se o clima onde você está vai ser diferente, as pessoas ao seu redor vão ser alcançadas. A melhor maneira para você mudar um ambiente, um clima, isso já é comprovado pela ciência, colocar uma música, a gente diz louvores, colocar um louvor, que naquele momento o louvor, como é palavras de exaltação para Deus, aquilo vai fazer bem para sua alma. Comece a cantar, comece a glorificar, assim como diz a palavra. Conselho do salmista Davi: se apresente diante de Deus com cânticos. Quanto mais cânticos a gente nos colocar diante do Senhor, quanto mais alegre nós estiver diante dele, nós cremos que mais ele vai nos aproximar, mais ele vai se aproximar de nós. Amém? Vou ler um texto breve que ele fala relacionado a esse texto que nós lemos. Seguindo esse livro, que é um livro que tem uma direção que Deus colocou para nós estar nos guiando diariamente, com doses bíblicas, amém? E o texto aqui nos diz: servir a Deus não é viver uma vida regada de bênçãos. Nós sabemos que servir a Deus, todos os que serviram, os mártires, aqueles que começaram na igreja primitiva, todos os grandes apóstolos da história, tiveram vidas difíceis. Então, se você achar que servir a Deus é fácil, não vai ser. Porque, como nós acabamos de falar, por mais que você esteja triste, abatido, você deve glorificar, você deve exaltar a Deus. E essas pessoas que serviam a Deus sabiam disso. Então, pessoas elas eram perseguidas, elas eram apedrejadas, crucificadas, mortas, a família inteira era sequestrada. Então eram tipos de violências que hoje nós nem conseguimos mensurar de tão grande que era. E mesmo assim, essas pessoas elas continuavam a servir a Deus e a glorificar o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus: pois nem tudo dará certo sempre. Nós sabemos que nossas coisas não dão certo sempre. Tem projeto que a gente faz e ali sai tudo conforme a gente não planejou, sai tudo errado. Mas o Senhor, em todos os momentos, Ele está conosco. Nada sai do controle de Deus. Seja algo que deu errado, pode ter certeza que o Senhor, Ele preparou situações, mesmo que deu errado, para você aprender algo com aquilo. Ou preparou pessoas naquele momento para que você possa estar ajudando, ou através do seu exemplo, está servindo para outras pessoas não cometer esse tipo de erro. E seguindo aqui, existem portas que não serão abertas e outras que serão fechadas. Quantas portas já foram fechadas na nossa vida? Quantas pessoas, em algum momento, nos tirou da vida delas, ou empregos, enfim, N situações. O Tiago Brunet chega a dizer no livro dele, Descobrindo o Seu Destino, se eu não me engano, chamada zona de expulsão. Ela te expulsa direto para o seu destino. Às vezes a gente insiste em algo, numa porta, mas aquela porta não era a porta que Deus tinha para você. Deus tem algo maior na sua vida e às vezes a gente fica insistindo em algo naquele momento. Então Deus precisa mexer situações para que você saia dali e consiga alcançar o seu destino, que é algo que Deus tem preparado para você, algo muito maior. E dessa maneira ele diz: lugares que almejamos entrar, mas Deus não permitirá, sequer que chegamos perto.
O Pai permite tudo isso para nos fazer crescer e nos manter perto dele. Como eu havia dito, Deus ele permite situações acontecer para que nós estejamos mais perto dele. Porque às vezes você está numa porta que essa porta está fazendo você se afastar de Deus. Está fazendo você trazer vergonha para sua família. Ou, enfim, não é porque algo reluz que é ouro. Não é algo que parece que é bom, que aquilo ali é algo que é de Deus. Eu sei que você compreende desta maneira, porque existem propostas nas nossas vidas que vão aparecer tentações, situações que vai te colocar ali que você vai falar, nossa, foi Deus que mandou. Por isso que nós devemos orar, estar conectado com Deus, para saber se foi Deus mesmo que enviou. Porque a palavra de Deus diz que o caminho, o coração do homem escolhe o caminho. Todos os caminhos para o homem são retos, mas é o Senhor que dirige os passos. Ele diz também que o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração escolhe algo e nós vamos por aquele caminho, pode ser que nós estamos indo por um caminho errado. Por isso que nós precisamos buscar de Deus a direção, o discernimento em todos os momentos. E seguindo aqui, para finalizar, existem orações e pedidos que não são atendidos, desejos que serão negados. Porque Deus é Pai e durante nossa caminhada Ele jamais dará algo que nos prejudicaria. Jesus ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas em seguida ele falou também, pedi e não recebeu, porque pediu mal. E o que é pedir o mal? Às vezes você está precisando de algo urgente e aquilo não está acontecendo. Você está precisando de algo, de um milagre. Mas Deus ele mantém em silêncio. Ele não entrega esse milagre nesse momento. Mas por que isso? Nós precisamos orar, buscar a Deus, reconhecer o que o Senhor está querendo para nós, porque o Senhor ele enxerga lá na frente. Às vezes isso que você está pedindo, nesse momento, vai causar uma grande prova na sua vida que você talvez não suportaria. E Deus, para não te perder, Ele permite que isso não aconteça na sua vida. Nós entendemos isso, irmãos. Quem busca andar na fé, quem busca as coisas espirituais, compreendem as coisas espirituais. E nós sabemos que Deus ele trabalha desta maneira. Deus ele prepara situações, Deus move situações. Deus chegou a parar o tempo. Deus chegou a mandar fogo do céu, abriu o mar. Então Deus faz o sobrenatural, faz o impossível, usa pessoas, Ele age da maneira que Ele quer. Então nós compreendemos, através do Espírito, que se algo não está acontecendo, ou se aquilo que nós estamos passando, mesmo que seja difícil, Deus, o nosso Senhor, Ele quer que nós aprendamos algo com aquilo. Por isso que nós devemos ter um coração humilde, um coração voltado para o aprendizado em todo o tempo. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, diz a palavra do Senhor lá em Provérbios. E Ele endireitará as tuas veredas. Ele guiará os teus caminhos. Então nós não devemos ficar triste nem abatido quando nós pedir e o Senhor não mandar. Pelo contrário, nós devemos glorificar. Glorifica o Senhor em todo o tempo, na alegria e na tristeza, na luta, na prova, porque o Senhor ele sempre está com você. Ele sempre vai estar com a gente. E seguindo aqui, entretanto, precisamos ter certeza de que Ele jamais deixará de cumprir o propósito em nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Existem mais de 600 promessas que Deus deixou preparada para nós na Bíblia, que quando a gente assume, toma posse dessas promessas, o Senhor Ele cumpre. Quando a gente cumpre os princípios que Ele ordena, Ele cumpre as promessas na nossa vida. Então, se Deus falou que vai cumprir algo, se você está de posse de uma promessa na vida que Deus tem para você, pode ter certeza que no tempo certo ela vai cumprir. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela nunca sai e volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz. Diz assim a palavra do Senhor. Sempre faz o que é de agrado de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Precisamos entender que o não do Pai significa que Ele está cuidando de nós. Amém? Então, que nós entendamos, sim, meus irmãos, que mesmo que nós estamos passando por situações difíceis, nós devemos estar com alegria diante de Deus. Por mais
dolorosa que seja, nós devemos nos apresentar todas as vezes diante de Deus, reconhecendo que Ele é a majestade, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador. Quando você exalta Ele com cânticos, seja até com a sua vida, com o seu testemunho, diz a palavra do Senhor: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todas as criaturas louvam ao Senhor, as estrelas louvam ao Senhor, a natureza, os anjos louvam ao Senhor. Por isso que nós devemos louvar ao Senhor, amém? Em todo tempo. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas acredite que maior é o Deus que nós servimos do que qualquer problema que exista na nossa vida. Maior é o Deus que te preparou, te firmou, te deu saúde. Nós sabemos que existe uma batalha, que tem um inimigo querendo destruir a nossa vida, o inimigo das nossas almas. Nós sabemos disso. E quanto mais triste você fica, mais abatido você fica, mais a sua energia, a sua frequência, a sua alegria vai diminuindo a ponto de você não conseguir se aproximar de Deus. Então não se engane. Você está passando por luta, está sentindo uma opressão, está vendo que isso não é algo normal, comece a glorificar. Ouça um louvor, leia salmos em voz alta, que isso vai ser palavras de afirmações, palavras positivas, palavras de bênção para a sua alma, que vai te dar força naquele momento. E ouça a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sua fé está baixa, se em algum momento nós sabemos que tem vezes que nossa fé está baixa, nós estamos fracos na fé. Mas uma coisa que também faz nós nos enfraquecermos na fé é deixarmos de ouvir a palavra de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós começamos a ficar fracos espiritualmente. Porque assim como o alimento, assim como a água que nós bebemos, o sono que nós precisamos descansar o nosso corpo, assim também é buscar a palavra de Deus. Porque quando você busca, você se alimenta, a sua alma, ela necessita estar em contato com o Criador em todo o tempo. Amém? Então que nós venhamos a buscar mais a presença de Deus, ouvir mais a palavra do Senhor. Se você tem dificuldade com a leitura, se você acha meio complicado ler a Bíblia, começa a ouvir a Bíblia. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você ouvindo os evangelhos, ouvindo os livros de provérbios, de salmos. Hoje nós sabemos que no YouTube é muito fácil localizar em streamings de música. Você consegue ouvir a Bíblia falada. Procure uma versão ali que mais se adequa a uma linguagem dos dias de hoje, mas não deixe de ouvir. Troque uma música secular por um louvor. Você vai ver como a sua vida vai começar a transformar. Comece a agradecer mais pelo dia, pela vida, até mesmo pelas dificuldades que você está passando. Agradeça, porque o Senhor vai ver esta atitude como um ato de fé sendo colocado em ação. Amém? Sei que você compreende desta maneira, assim como eu. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós diariamente meditamos numa palavra e também meditamos em uma passagem da Bíblia. E hoje a referência que ele nos trouxe está aqui no livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 18 também. O título fala sobre o jovem rico. Talvez você já tenha conhecido, já tenha lido essa parábola, mas eu sei que tem pessoas que nos acompanham que não têm esse hábito de meditar na palavra de Deus. E eu te convido para estar meditando juntamente comigo neste momento e também te encorajo a buscar mais nas Escrituras, porque aqui é o manual da nossa vida. Todas as respostas que você precisa, você encontra na Bíblia. É claro que com a direção do Espírito Santo. Assim como nós oramos no começo, pedindo para o Espírito Santo nos guiar na leitura, é dessa maneira que nós devemos fazer. Ter reverência quando nós formos ler a Bíblia. Não é um livro comum, não é um livro de autoconhecimento ou um livro, uma revista em quadrinho. Não, é um livro que foi escrito por homens, nós sabemos, mas é um livro inspirado por Deus. Amém? Então nós precisamos dessa inspiração para entender o que ele tem para falar em nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de São Lucas,
capítulo 18, versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Amém? Até aqui. Irmãos, nós lemos essa passagem e é uma passagem muito conhecida de um jovem rico que se aproximou ali diante de Deus e chamou ele de bom, né? Falou: Bom mestre, como que eu faço, né, para me herdar a vida eterna? Como que eu posso viver com você na eternidade? Então ele conhecia Deus, ele sabia que existia uma vida eterna, ele sabia de tudo isso, porque nós sabemos que os judeus, desde pequeno, eles são ensinados ali no Taná, na Torá, na escola mesmo, ele aprende os livros da Bíblia, todo o Pentateuco, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, eles decoram. Nós sabemos que como é importante para uma criança estar buscando mais em Deus, porque mesmo quando ela crescer, ela vai sentir esse desejo de buscar. E esse jovem rico, pelo que ele diz aqui, ele conhecia da palavra. Ele diz: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então ele sabia que existia uma vida eterna, ele sabia que existia Deus, ele sabia, como um bom judeu, todos os feitos que Deus já tinha feito, os mandamentos, que não são só os 10 mandamentos. E ali o Senhor diz: Por que você me chama de bom? E aí ele falou: Você sabe os mandamentos? Aí o Senhor Jesus começou: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Nós sabemos que os mandamentos não começam pelo não adulterarás. Quando Jesus disse isso, ele, com a sabedoria que ele tinha, ele colocou diante desse jovem rico os mandamentos que era mais fácil, em aspas, para ele cumprir, seguindo, né, os mandamentos grandes: honrar teu pai, tua mãe, não matará, não furtará, não roubará. São coisas grandes, coisas que ele conseguiria fazer. Só que o primeiro mandamento, o Senhor Jesus não disse. Que qual é o primeiro mandamento? Que dele procede todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem amar o seu próximo como a ti mesmo. E depois começa a vir: não adulterarás, não matarás, não dirá falsos testemunhos, não honrar teu pai e tua mãe. Então, quando ele deixou de falar o primeiro mandamento, ele quis colocar ali, de alguma maneira, em prova esse jovem rico, né? Para ver se ele exaltava o Senhor. Como a gente pode exaltar o Senhor se não seja somente com os louvores, não ser somente com palavras, mas com atitudes também? Então, colocando dessa maneira, ele queria ver se o jovem ele cumpria todos os mandamentos e não queria expô-lo, não queria envergonhá-lo. Porque o Senhor Jesus, nós sabemos que ele, por ser homem e por ser Deus, ele sentia a vida de homem, ele passava como vida de homem, mas ele também era Deus. Então nós sabemos que ele conhecia o sentimento daquela pessoa. Ele não queria magoar, mas ele sabia que a pessoa estava errada, o jovem estava errado. E ele disse: vai, então, dê tudo que você tem aos pobres e me segue. E nesse momento ali, ele ficou triste. E o Senhor Jesus falou: como é difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque nós sabemos que aonde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. O problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E aqui nós percebemos que o jovem, ele estava com mais amor ao dinheiro do que amor às coisas de Deus.
Ele queria mais as coisas dele, porque senão ele não ficaria triste, do que uma vida eterna, uma vida na eternidade com Deus. E esse seria exatamente um louvor, um cântico, uma adoração. Seria ali, com as atitudes dele, ele estaria, primeiro, obedecendo a Deus, porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele estaria ali ouvindo a voz do mestre, fazendo o que ele pediu, e também estaria fazendo uma caridade, algo muito bom que Jesus nos ensinou, que quando nós ajudar os pequenos, aqueles que não têm quem os ajude, nós estamos ajudando o próprio Deus. Então quer dizer, Deus iria se agradar muito dele. E ele ficou triste e não quis fazer isso. Nós entendemos que ele não fez. Então o primeiro mandamento ele já não cumpriu. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus mais do que tudo na sua vida, se o seu coração está na eternidade, na vida eterna, está com Deus, as coisas desse mundo passageira, dinheiro, fama, poder, casa, status, isso vai ficar tudo aqui, nós sabemos disso. Nós sabemos dessas coisas. E aqui ele não cumpriu o primeiro mandamento. Porque se você, segundo a lei de Moisés, se você falha em um mandamento, você falha em todos. Porque além daqueles 10 mandamentos, existem outros. Então quando Jesus falou, você não matarás, não roubarás, não adulterarás, honrar teu pai e tua mãe, ele já disse que isso ele já fazia desde pequeno. Então ele era um jovem que ele procurava cumprir os preceitos de Deus desde sempre. Não errando, porque ele sabia que se ele errasse um, ele erraria todos. Mas quando Jesus omitiu o primeiro, que seria amar a Deus sobre todas as coisas, aquele ele errou, ele não cumpriu, que seria entregar tudo que ele tinha ali, provando que realmente ele amava a Deus sobre todas as coisas. Amém? Espero que não tenha ficado muito complicado, que você tenha entendido da melhor maneira, que eu tenha conseguido expressar o que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu quero te convidar diariamente, a partir das 6 da manhã, nós temos uma live, onde nós meditamos na palavra, fazemos uma leitura bíblica e também uma oração. E tem sido bênção para as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Fica na paz.